O SBT decidiu promover uma alteração na sua programação noturna. O programa do Ratinho, comandado por Carlos Massa, vai passar aí ao ar às 21 horas e 30 minutos a partir de março. Isso representa uma antecipação de meia hora em relação ao horário anterior. A decisão foi tomada com base no desempenho positivo do programa, tanto em audiência como também, claro, em din-din. Segundo a avaliação interna, a atração tem força suficiente para poder manter números, mesmo contra a concorrência forte. As informações foram dadas por Flávio Rico, lá do portal Léo Dias. Essa mudança coloca o programa diretamente na faixa da novela das 9 da TV Globo. A novela em questão é Três Graças, que estreou em outubro de 2025. Três Graças é uma produção de Agnaldo Silva que aborda três gerações de mulheres com histórias aí de gravidez na adolescência, e os personagens principais incluem Sophie Charlotte, Dira Paz e Alana Cabral, os papéis ali centrais. O horário das 20 horas é considerado, das 21 horas, das 9, né, é considerado estratégico, né, por concentrar o maior número de televisores ligados no país. Nesse período, há também maior interesse dos anunciantes em comprar espaços. O programa do Ratinho está no ar desde o ano de 1998. Então isso faz dele um dos formatos mais antigos e, claro, estáveis do SBT. Ele ocupa uma posição central na programação da noite há muito tempo, né? Há décadas. A mudança acontece no contexto de uma reformulação mais aberta na programação do SBT. Isso veio após o encerramento da temporada de shows que começou em 2025. Naquele período, a estreia do The Voice, né, nas noites de segunda-feira, encurtou a duração do programa do Ratinho. O apresentador, inclusive, chegou a expressar insatisfação publicamente com essa alteração. Durante uma participação na sua rádio, a Rádio Massa, ainda na gestão do Rinaldi, ele disse que soube dessa mudança, né, do programa dele de última hora e ficou muito revoltado, muito triste, e que o público, na opinião dele, merecia mais consideração. Aí que começou a ter muitas reclamações públicas já com a gestão do Rinaldi. Então, assim, se as pessoas estavam reclamando publicamente, é porque realmente a situação estava muito complicada. A falta de respeito era muito grande. Agora, com a antecipação definitiva, o canal busca fortalecer sua presença na faixa nobre. A ideia é que o programa sirva como um trunfo para poder disputar o público com a novela da Globo. A faixa de novelas da Record também representa uma concorrência direta nesse horário. Recentemente, em janeiro, o programa alcançou 4 pontos de audiência em alguns dias. Ele mantém a vice-liderança em várias praças, incluindo São Paulo, onde cada ponto equivale a mais ou menos cerca de 78 mil domicílios. Ao longo de 2025, o programa também mostrou crescimento e venceu a Record em muitas vezes. Os números, claro, são baseados em dados consolidados do Ibope. Ratinho já enfrentou várias mudanças repentinas de horário em outras ocasiões no seu canal, na emissora, no SBT. A nova posição visa aproveitar o momento de maior concentração do público. Outras alterações da programação noturna incluem também o SBT Brasil, que passa agora para ser exibido antes às 7h45, agora ele é exibido 8h30. A novela também Presente de Amor vai para as 19h30 em algumas versões da programação. Após o Ratinho também há uma previsão de uma linha de shows começando às 22h30. Nas segundas-feiras vai ter o programa do Galvão, o Galvão FC. O SBT está planejando mais ajustes para 2026, incluindo o retorno de alguns outros programas. A TV aberta no Brasil continua com uma alta disputa na faixa nobre. A Globo mantém liderança com as suas novelas, mas o SBT busca mais espaço com variedade. Essa mudança reflete a estratégia do canal de capitalizar desempenho aí do seu programa longevo. E é o que as pessoas assim, né, mais acreditam que pode ser que dê certo ou não. Muita gente, pelo que eu tenho visto, desde quando foi noticiado que o programa do Ratinho ia mudar de horário, estão divididos. Tá? Há uma grande divisão nas redes sociais, uma divisão bem clara em relação aí a essa antecipação do programa do Ratinho. Tá? Alguns espectadores veem a mudança como uma oportunidade estratégica para o SBT disputar o horário nobre de forma mais direta. Outros consideram que o formato pode enfrentar dificuldades maiores contra atrações consolidadas da Globo. Eu não acho muito certo ele ficar focando na Globo, né? Ele tem que tentar focar em brigar, né, o SBT principalmente, que é a Band.
Eu não entendo essa afeição do SBT em achar que ainda é uma grande emissora, claro que ele é, mas em audiência, e achar que tem que brigar e concorrer com a Globo. Eles só concorrem com a Globo no domingo, cara. Dia de semana, eles concorrem com a Band e com a Record. A Record concorre com a Globo, eventualmente ali, mas o SBT tem que se preocupar com a Band, com o terceiro lugar, e não com o segundo, e não com o primeiro. Né? A gente coloca aqui novela das 9 e tal, mas por uma questão de que realmente, né, o foco deles é isso. Mas, na minha concepção, eu acho que eles tinham que se preocupar muito com o terceiro lugar, que eles perdem constantemente para a Band. Entendeu? Com o jogo aberto de tarde, com o melhor da tarde do Léo Dias na faixa aí, brigando em cima do focalizando, na faixa noturna de vez em quando. Eles têm que se preocupar com a Band, olhar para trás, para o retrovisor. A avaliação geral aponta que o horário das 21 horas e 30 minutos concentra o pico de televisores ligados no Brasil. Então isso significa maior exposição para os anunciantes, mas também concorrência intensa com a novela Três Graças. Nos últimos dias de fevereiro, a novela aí, da Globo registrou índices elevados em várias praças. Esses números reforçam a preocupação de parte do público sobre o desempenho do programa para, né, no geral da programação, né, porque o Ratinho ele costuma ter uma audiência ali mediana de 4 pontos, tal, 5 eventualmente, na faixa das 10. Agora, será que ele vai conseguir ter essa audiência também na faixa das 9? Será? É uma, né? Ratinho está no SBT, como eu falei, desde 1998. Então, representa uma garantia de resistência. Só que alguns argumentam que o estilo de humor e também o programa funciona melhor na faixa das 10, no horário atual. Tá? O programa já conquistava a vice-liderança, então essa mudança poderia e pode diluir essa vantagem, segundo parte da opinião. Outras pessoas destacam o sucesso recente em audiência e também em faturamento como um motivo suficiente para o avanço. Em janeiro de 2026, o programa ultrapassou 4 pontos em dias específicos na Grande São Paulo. Esse desempenho é interpretado como um sinal de que o formato tem força para enfrentar novelas. A reformulação mais aberta da programação do SBT inclui também essas inversões aí entre Presente de Amor e também, claro, SBT Brasil, que visa ali otimizar o fluxo de audiência antes da entrada do Ratinho. A partir do dia 2 de março, a programação noturna deve se estabilizar com esse novo horário. Agora, resta saber como que isso tudo vai funcionar. A audiência do SBT na faixa da tarde e começo da noite, ela fica circulando mais ou menos ali entre 2, 3 pontos, 4 pontos, entendeu? Quando começa o Ratinho, dá uma audiência legal. Fica em terceiro lugar. Dificilmente consegue fazer frente a Record, porque a Record explode com as novelas turcas, né? A novela Chama de Destino também, que eles exibem, enfim, já da Record também, que tem uma audiência muito boa, né? E a Record acaba se safando porque ela tem a questão da consolidação, né? A programação consolidada. Então, assim, ela não tem muita preocupação com o SBT. Mas eu acho que de verdade eles tinham que olhar para o retrovisor, olhar para trás, olhar para a Band, olhar para o terceiro lugar, porque eles têm perdido constantemente o terceiro lugar para a Band, em vários horários, em vários dias. Então não adianta você ficar preocupado em fazer frente com a Globo, sendo que a distância do SBT para a Globo é muito grande, cara. Até no domingo também é um pouco grande, eventualmente. Né? A Globo marca 10, a SBT vai lá e marca 5, marca 7, eventualmente com um domingo legal. Só no último domingo de carnaval, que foi horrível a audiência, né? Por conta que as pessoas estavam nos blocos, né? Então o share ficou muito baixo e a Record explodiu com o Paulistão, estava exibindo futebol também, aí beleza, né? Você conseguiu ter audiência. Mas assim, o Ratinho agora, após esse período aí na faixa das 10h30, vai ter o seu programa exibido na faixa das 9. Inclusive, esse era um desejo dele já de muito tempo. Só que o SBT demorou muitos meses, né? Acho que até muitos anos, para poder tomar aí essa decisão. E muita gente, até alguns diretores que já passaram por lá, inclusive o Murilo Fraga, que falou até num comentário no X que, para benefício próprio, né, o Ratinho faz essa alteração, né, como conselheiro do SBT, porque ele é conselheiro, recomenda essa mudança e, infelizmente, aí a tendência é que a queda seja muito grande. Não se mexe em time que está ganhando. É o mesmo que você pegar o Domingo Legal, que é exibido às 11, e colocar para ser exibido para começar às 5. Mesmo que dê audiência, mas assim, já está consolidado, já está fixo na faixa das 11. Né? 11h30, meio-dia e tal. Para que mexer?
Só se você colocar alguma coisa ali antes, né, para entregar bem e tal. Mas tá dada a informação aí de que o SBT vai colocar Ratinho agora para enfrentar a novela das 9, tá? Bater de frente, segundo eles, com a novela Três Graças, tá? As informações são de Flávio Rico. Siga a gente aqui, ó, @BastidoresDMUFC, para você poder acompanhar essas e outras informações aí do mundo da comunicação, TV e também rádio. Se cuidem e, claro, até a próxima.